Bom dia, começando a nossa live aqui, deixa eu pegar o material, senão a gente se perde, temos que falar as coisas corretas aqui, pegando o nosso material, chegando quinta-feira, bom dia, vamos embora, vamos que vamos, essa é da semana que vem. Hoje é quinta-feira, já estou buscando o material, nossa reflexão de hoje tá aqui, ó. Achei. Bora para mais um dia incrível. Essa reflexão que a gente traz aqui, esse conteúdo maravilhoso. E o pessoal entrando, Érica, Giovanni, Crita, Max, Fofura, Ellen. Chega junto. Bora. Chega com a gente aqui na nossa live, na nossa reflexão. Espero ainda a galera entrar, a galera do grupo. Esperando aqui a turma entrar, arrumando a câmera ainda. Quinta-feira, hoje o tema: quem observa mais percebe o que os outros não veem. Quem observa mais. Quem observa mais percebe. Cafezinho pronto aqui. Dá ajeitada no cabelo aqui. Para não virar aquela zoeira. Ó, os bichos caindo aqui. Bora pra cima! Quem que tá com a gente aí? Dá um oi. Rebeca, Brasil, está empolgado. Bora lá, que hoje nós vamos começar aqui a etapa direção. Quem observa mais percebe o que os outros não veem. Olha que interessante. E o versículo de poder de hoje, olha que legal. Transformai-vos pela renovação da mente. O de ontem foi... o de ontem... Será que eu troquei? Tô com essa impressão. Troquei. Vou ter que ajustar pro povo. Eu acho que eu troquei. Deixa eu ver. Não, foi certo mesmo. Muito bom. Vamos para cima então. O versículo de poder hoje. Nosso tema tá demais, hein? Transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Quem tá aí me dá um oi. Quem tá comigo aí me dá um oi. Só para eu saber. Eu tava lendo, ajeitando aqui nosso texto. Hoje nosso tema fala: quem observa mais percebe o que os outros não veem. E é interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente tem calma, quando a gente está com as intenções alinhadas, a gente ganha. E hoje a gente fala disso. Quem observa mais percebe o que os outros não veem. Você está intencional, está focado, está centrado, você já ganha. Já é diferente. Então, a gente vai trazer uma reflexão de hoje falando sobre isso. Trazendo esse ponto de vista para que a gente possa captar e ter melhor insights na vida. Fernanda, Patrícia, sejam bem-vindas. E aí, o que a gente fala aqui? Existe uma habilidade, olha isso aqui, existe uma habilidade cada vez mais rara. Existe uma habilidade cada vez mais rara, a habilidade de observar. A gente tem ferramentas que a gente não usa.
Nós, seres humanos, temos ferramentas, habilidades que a gente não usa. A gente deixa essas habilidades de lado. E hoje, falando do silêncio, falando da observação, a gente fica com a vida cheia de ruídos, a gente não observa coisas, situações na vida, insights, milagres. A gente não observa e passa tudo pela gente, porque a gente está tão atrapalhado com os ruídos, tão louco com os ruídos, e nem percebe. Então, existe uma habilidade cada vez mais rara: observar. Vivemos tão preocupados em falar, convencer e produzir, que esquecemos de perceber. Hoje está forte. Hoje está... Mas quem observa com atenção enxerga detalhes que passam despercebidos. Percebe intenções por trás das palavras, e ontem eu falei sobre isso. Percebe padrões por trás de comportamentos. Percebe oportunidades que a pressa ignora. Essa reflexão aqui, ó, a gente tem que parar e ficar muito tempo pensando nela. É interessante porque a habilidade de observação, de perceber, está cada vez mais colocada de lado. Cada vez mais deixada de lado. A gente deixa essa habilidade, essa ferramenta de lado. É muito maluco pensar nisso, que a gente tem ferramentas e habilidades e a gente deixa de lado. Vacila mesmo, a gente come bola. E hoje a nossa reflexão... Oi, Alice! Alice Star! E hoje nossa reflexão, ela tem que ser tratada com muito carinho, com muita atenção, porque não sou terapeuta, sou um estudioso, Alice, sou um estudioso. Eu fiz alguns semestres de psicologia, estudei programação neurolinguística, hipnose clínica. Bom dia, Maria! Poderia ser terapeuta, mas eu não exerço a função. Só que essa reflexão, eu trago reflexão todo dia aqui, para a gente colocar, caraca, Maria, para a gente colocar em prática para a vida e a gente ter um insight para viver da melhor forma. Bom dia, Helena! Vamos ver. Então, ó, existe uma habilidade que a gente deixa de lado. É uma habilidade cada vez mais rara e a gente, ó, não utiliza. Eu falo que é uma ferramenta. A gente tem ferramentas que a gente deixa guardada. E uma delas é observar. E presta atenção nisso. Vivemos tão preocupados em falar, convencer, produzir, que esquecemos de perceber. Eu sempre brinco aqui que a gente tem que estar com o nosso mapa, com o GPS ligado, para olhar o nosso mapa. Temos que estar com o nosso GPS aqui, ó, radar ligado. E é para isso, porque a gente esquecemos de perceber, mas quem observa com atenção enxerga detalhes que passam despercebidos. Olha isso aqui, percebe intenções atrás de palavra, por trás de palavra, percebe padrões por trás de comportamentos, percebe oportunidades que a pressa ignora. Então,
Olha essa ferramenta que eu tenho que é observação e percepção. Olha quanto eu ganho quando eu baixo um pouquinho, olho, percebo. Hoje, Cora, bom dia. Hoje o nosso tema aqui é falar do quê? Do radar, que é observar, é estar com o radar ligado, é perceber a intenção por trás das palavras, padrões atrás de comportamentos. Ontem eu falei isso, que as pessoas falam, mas eu tenho que perceber. Perceber. Eu não sei do que você está falando, Blue, mas pode ser também. É muito, Maria. É muito importante. Valeu, Graciana. A gente ganha, acabei de falar aqui no começo, que a gente ganha o jogo. Ah, entendi. Minha fala é leve. Que bom. Show de bola. Qual que é o seu nome? Aqui tá Blue. Mas olha que interessante, a gente tem que ter percepção nas situações, principalmente nos ambientes, porque a gente vai perceber as intenções. Eu falei isso ontem, lembra? Quem estava aqui ontem, perceber intenções por trás da palavra. Eu já dei um spoiler ontem sobre isso, que aí a pessoa, nós falamos ontem, mas isso eu tenho que acatar quando a pessoa fala comigo, eu tenho que deixar de lado, o que eu faço? Quando eu observo com calma, eu percebo as intenções por trás da palavra. O meu mapa faz assim, ó, eu saio só da palavra, eu percebo as intenções, eu falei sobre isso. Padrões por trás de comportamentos. Olha como que eu ganho o jogo, porque às vezes o que está sendo falado não é a intenção. Nós falamos de crítica ontem. Uma crítica, nós temos que perceber a intenção. Nós falamos isso ontem. E hoje nós estamos aqui, ó, fortalecendo o que a gente falou ontem. Como que eu percebo a crítica? As intenções, Maria. É isso. Olha que interessante. Os padrões por trás de comportamento e as oportunidades. Às vezes, e muitas vezes, as oportunidades passam por nós, passam pela gente. E a gente está com esse ruído, falando, começando, produzindo, e essa maluquice. As coisas passam. As oportunidades, os milagres, elas passam. Bom dia, Nicolas. E aí, a sabedoria cresce na mesma medida em que aprendemos a observar antes de concluir. No nosso tema silêncio, essa semana nós estamos falando de silêncio. Semana que vem nós vamos falar de presença. Mas em silêncio, a observação, a percepção faz a gente agir de uma forma mais sábia, mais concisa. Top demais. Participa, querida. Qual é o seu nome? Você vai gostar da nossa reflexão. Então, olha que interessante. Bom dia, Sônia. Seja bem-vinda, querida. E olha que interessante, Sônia. A gente, muitas vezes, a gente quer falar, a gente quer estar tendo atitude, agindo. E a gente está fazendo tudo errado. A gente está produzindo, pegando caminhos, pegando o atalho. Top demais, querida. Pegando atalhos. Só que esquecemos de perceber. E olha que fala. Tem um textinho aqui que eu tenho a minha cola. Mas quem observa com atenção, enxerga detalhes que passam despercebidos.
Perfeito, Alice, é isso. A gente tem que focar, concentrar energia e com calma. A gente é muito precipitado. Pega os atalhos. Perfeito, eu sempre falo isso. Tá pegando a visão aí, Alice. A gente pega esses atalhos, pega, mas por quê? Precipitação. Então, quando a gente observa e está com a percepção, nosso radar ligado, calma. Até contei ontem de um acontecimento aqui, que os pessoal que trabalha comigo, aí eles falam, Vitinho, o cliente, calma, depois a gente responde. Além da ansiedade, sou, querida, 25 anos. Ah, mas é aprendizado. É aprendizado. A gente está tirando. Esse é o olhar. A gente tem que aprender. Até as nossas falhas. Se a gente ficar nessa vibe de eu errei, eu devia ter feito isso. Não. Sou cristão, Márcio. Não, eu errei. Cara, o que eu aprendo com isso? Eu vou ter novos desafios. O que eu aprendo? Deixa eu anotar aqui, peraí. Poxa, se eu for esquecer, eu vou anotar. Isso aqui tem que estar claro para mim. O que eu aprendi? Aonde foi o ponto que eu errei? Não ficar romantizando o erro e ficando, eu errei, eu devia ter feito e vivendo lá. Eu vou ter novos desafios. Então eu tenho que... E isso, Maria, com certeza, além da ansiedade, eu alimento a ansiedade. Eu alimento. Olha que louco isso. E eu vou alimentando essas... Com certeza, Alice. Ele é um professor. Na verdade, a gente, todos os dias, a gente tem que pensar com essa vibe. E é isso, calma, deixa eu pensar, não é atropelar. Por isso que as noites são importantes. Cara, o que eu fiz? Como que foi isso? A gente não pegar lá na cama, ficar aqui, ó. Não, é reflexão. É isso aí, Maria. Entendeu? Claro que a gente tem que planejar, Alice, tá certo, mas a gente com esse medo é o bloqueio. Aí é um bloqueio. Tem empresas, né, que são bem inovadoras, vou colocar assim, bem... Eu tenho alguns livros dessas empresas, os caras falaram assim, ó, se for errar, erra rápido e erra pouco. Aprendeu, corre. Errou, erra rápido. E eu utilizo isso na minha empresa. Ontem mesmo a gente foi, vamos fazer uma ação assim, assim, assado? Fizemos a ação. E eu não fico planejando muito não. Aí o que é melhor? Melhor é fazer com pequeno, com pouca proporção, errar, aprender e fazer mais. 2 semanas nós estamos fazendo isso. Tivemos aprendizado, já mudamos e pau na bola. Chute pra frente que o jogo é de campeonato. É isso, Alice. Mas aí, ó, essa distração. Muitas coisas para escolher, essas distração. Então, por isso que a gente tem que estar com essa percepção e essa observação ligada. A gente tem que estar com o radar ligado. Porque aí a gente percebe intenções atrás de palavras. A gente percebe padrões nos comportamentos. A gente percebe as oportunidades que a pressa ignora. Olha que aprendizado isso. Quando a gente utiliza essa ferramenta, é importante demais. A gente fica atento às coisas. E hoje, Crim, aqui mesmo, ontem nós fizemos uma ação que foi muito legal. Foi, ó.
Posso falar um negócio legal para você, ô Alice? Escolha o que seu coração mandar. Eu sou meio assim, e a regra é A ou B? Vai ter momento que você vai escolher pelo que você precisa e tem momento que você vai escolher por você, pela sua felicidade. Tá tudo certo. E os dois vão dar bom. E ruim também. Só vai. Só vai. Não é, Maria? Porque quantas vezes eu já escolhi porque eu preciso, porque isso, e deu bom e deu ruim também. Quantas vezes eu escolhi por felicidade, não sou médico, não. Então, você já escolheu, e deu bom e deu ruim. Algumas coisas. E pra frente também vai ser assim. Algumas coisas vão dar certo ou errado. Tenta errar no mínimo. Por isso que a consciência, a gente tá ligado, é importante. E tá tudo certo. Se acertou, legal, comemora. Se errou, aprendeu. Você vai ganhar nas duas pontas. Se você tiver com a mente aberta. Você vai ganhar nas duas pontas. Ou por ganhar mesmo, que é o mérito de acertar, ou por aprender. E vai mudar a rota. Bom dia, Cristina. E vai mudar a rota, é isso mesmo. E a gente vai mudar muito. Percepção, a gente percebe. Vou voltar aqui, ó. Moranguinho, qual que é o seu nome? Me fala aqui, ó. Vou falar a reflexão toda para vocês entenderem. Existe uma habilidade cada vez mais rara, que é de observação, é de perceber. Vivemos tão preocupados em falar, convencer e produzir que esquecemos de perceber. Mas quem observa com atenção enxerga detalhes que passam despercebidos, percebe intenção por trás da palavra. Então, uma crítica, nós falamos ontem, é boa ou ruim? Depende da intenção. E você deve pegar ou largar? Depende da intenção. Eu sugiro que sempre fala, por que a pessoa está falando isso? Sugiro isso. Por que essa pessoa está falando isso? Perceber padrões atrás de comportamento. Depende da atitude da pessoa, você ganha. Você fala, olha o padrão atrás desse comportamento. E as oportunidades que a pressa esconde. É isso. Então, quando a gente usa a ferramenta de percepção, de observação, que é uma ferramenta nossa, a gente ganha. A gente não precisa ser rápidos em resposta. Falei ontem aqui, Vitinho, cliente e tal. Eu falei, fala que você está falando comigo, calma, vamos pensar. Não, mas precisa responder para ele. Não precisa. A gente cria essas urgências que eu não sei de onde que é. Então isso é interessante demais. Não sei por que a gente cria essa urgência, cria essa maluquice. E por quê? Sei lá. Calma, responde depois, tá tudo certo. Então, a gente tem que perceber. E os caminhos é a mesma coisa. Sempre vai dar certo. Ah, mas e se der errado? Eu aprendi, é certo também, é bom também. Eu fiz tanta cagada na minha vida e foi aprendizado. Mas foi muita, não foi pouca não. Com certeza eu tenho mais bagagem, mais experiência por causa disso. Então a gente tem que estar ligado nessa parada. E para finalizar, nós temos a nossa conclusão. Calma que eu não falo finalizar o texto.
Quem aprende a observar desenvolve uma percepção que o barulho nunca oferece. Quem aprende a observar. Você entendeu? É leve. Nós falamos isso muito ontem, Alice. Muito. Né? Às vezes muito barulho, as pessoas criticando, tem pessoas que querem provar coisas pra gente. É mais leve. É isso. E as besteiras que a gente fez também, mas é aprendizado. Hoje, quando eu chego perto de uma situação, a gente já sabe todo o cenário. Olha como isso é rico. Todo o cenário, você já... Poxa. Oi, Fátima. Aqui é bom dia. Então, quando a gente observa, e a gente tem que ter essa leveza, com certeza. Tudo. Aqui ainda é dia, pelo menos aqui é 7h22. Gente, todos os dias, na nossa reflexão, a gente traz uma... Valeu, Calvo! A gente traz uma tarefa. Então, para vocês entenderem, segunda a sexta a gente faz essa reflexão, sempre a semana temática, essa semana é silêncio, a próxima é presença, já falamos de coragem, pressão, resiliência, já falamos de diversos, obrigado Maria, diversos assuntos. Então a gente pega um tema semanal e cada dia tem um título aqui, que nem hoje, né? Nosso tema de hoje é quem observa mais percebe o que os outros não veem. E no final, a gente cria uma tarefa de observação, de reflexão, né? Top! De reflexão. E hoje, olha a tarefinha de hoje. Em uma conversa, fale menos e ouça mais. Observe não apenas as palavras, mas também o que elas revelam. Então, na conversa, observa mais, fale menos. Entenda o cenário. Então, nossa tarefinha, falando da nossa reflexão de hoje, é aparentemente fácil, mas ela é importante. Você vai ganhar experiência, vai afiar as habilidades. Mas é importante isso, Alice. Eu também, eu falo pra caramba. Só que aí quando eu me pego, eu falo, deixa eu observar o cenário, deixa eu entender todas as coisas aqui que está acontecendo, deixa eu me localizar. E aí, porque isso começa a se tornar intencional. Começa a se tornar intencional. Você começa a perceber as coisas. Deixa eu ficar quieto. Então você vai se preparando para situações. Porque às vezes no automático, a gente vai falando, vai jogando. E aí o que a gente precisa fazer? Ser intencional. Hoje eu vou conversar aqui o Tic-Teco, trabalhar, deixa eu entender, deixa eu perceber, deixa eu ver o cenário, deixa eu ganhar mais habilidade, ganhar mais experiência, mais sabedoria. Eu treinar mais essa habilidade. Então, nossa tarefinha é essa. É uma tarefinha de observação. Todo dia a gente tem uma tarefinha para a gente evoluir. Treinamento espiritual, isso aí, Maria. Isso aí. O treinamento, a gente... Top demais? É isso? Pessoal, provavelmente... Isso aí, Moranguinho. Então, isso aí é importante.
E para as próximas ações, a gente também tem que ser, então observei, peguei, e a gente ser cauteloso nos próximos passos também. No julgamento. Eu não sei se tem a semana do julgamento, mas é muito interessante também a gente trazer isso. A gente trazer isso. É treino. Alice, é treino. Vai treinando. Então eu tenho que treinar o quê? Essa habilidade? Treino. Treino. Bora. Então a gente tem que... Mas isso, a gente falou na semana passada que a gente tem que alinhar as nossas intenções. A gente tem que estar mais intencionais. Isso é bíblico. No Novo Testamento, Jesus fala demais sobre isso. Paulo fala demais sobre isso. Com certeza. Então, ó, todo mundo treinando. Fátima, Alice, nós todos treinando. Eu tenho uma dificuldade muito em ouvir. Para mim é muito... Gasto muita energia. Isso é normal. Todos nós, Alice. Conversa interna, todos nós temos. A gente só tem que conseguir separar. O treino acho que foi a tarefa de segunda-feira dessa semana, foi isso. Ouvir a nossa conversa interna. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Reserve 10 minutos de silêncio, completo silêncio, sem celular, música, distração, e observe os seus pensamentos. É isso aí. É isso aí. A gente tem que ter essa habilidade. É importante. E o mais importante é a gente equalizar os nossos julgamentos para a gente ser mais preciso. Boa, Fátima. Também, estamos finalizando aqui. Só vamos ter o nosso decreto do dia, nosso treinamento mental. É difícil, na verdade, Maria, a gente não julgar é difícil. A gente sempre julga. A gente só tem que perceber a hora que a gente está julgando para a gente confrontar o nosso julgamento. Isso é importante. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou tendo essas impressões? Então, e você também, nós sempre fazemos isso. E a gente confrontar esse julgamento. Confrontar. Porque por que essa pessoa está fazendo isso? A gente é normal nosso julgar. Nós somos tudo doido. A palavra certa é essa. Só que a gente é outra habilidade e fala, vamos pensar ao contrário? Vamos. E aí você vai confrontando esse julgamento, então você vai criando mais hipóteses na cabeça. Você vai ampliando a sua mente. E aí é legal. Porque você sai daquela visão fechada para... Você amplia a consciência. Perfeito. Tirou a palavra da minha boca. Boa. Certo, turma? Vamos para cima, já é 7h30. Vamos para o nosso decreto e hoje curtir essa quinta-feira, trabalhar, se desenvolver, superar os desafios que ela vai trazer. Top demais? O decreto é assim, ó. O decreto é um treino para nossa mente. A gente vai falar para a nossa mentalidade o que a gente quer observar no nosso dia. Então a gente decreta o nosso dia para treinar a nossa mente e ela se converter para essa visão todos os dias. Por isso que a gente vai mudando. Parece que, caramba, fulano mudou tanto. Foi a virada na chave. Foi aqui um reset nos processos, na placa-mãe, uma reprogramação.
E é isso. Como que faz? Até, se vocês perceberem, procurar no TikTok mesmo, você vai conversa interna. Você vai ver Cristiano Ronaldo, grandes atletas de alta performance, eles falando com eles mesmos. E a gente vai fazer isso. Então é um decreto. Como que faz? É, por exemplo, assim, ó, o decreto que hoje o meu dia vai ser um dia incrível, conectado com Jesus Cristo, rodeado de pessoas incríveis, maravilhosas, de paz, prosperidade, de aprendizado, de felicidade. E vai colocando aí o que você deseja para o seu dia. E decreto é, olha lá, Maria já sabe, ó. Hoje o meu dia será incrível, transformador, abençoado, conectado com Deus, de felicidade, paz. A gente vai treinando. Faz isso no espelho, quando você estiver lá escovando o dente, no quarto, se trocando. Ah, isso aqui, é só pedir. E, ó, leia. Quer sentir a presença de Jesus? Leia o Evangelho, estude o Evangelho, que com certeza vai se aproximando. E é interessante, quando a gente está atento, lendo, sem a distração, sem os ruídos do barulho, a gente percebe mais. A gente percebe mais. Certo, gente? Top demais? Pra cima. Turma, obrigado. Tamo junto. Amanhã provavelmente eu não conseguirei fazer, mas eu já falando, mas estejam aí. Quem sabe onde eu estiver, eu abro, dou um oi e faremos. Mas deixa aí anotado na agenda do celular, no alarme, 7 horas de segunda a sexta. Chuta um evangelho? Como assim? Segunda a sexta, 7 horas, a gente sempre está trazendo a nossa reflexão, convide os amigos e participa. Se você gostou, achou legal aí, ó. Como assim, chuta um evangelho? Todo dia da nossa reflexão, a gente tem um aqui, na minha cara aqui, que a gente traz o versículo de poder. Hoje nós falamos Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo dia tem um. Todo dia tem um. Transformação começa aqui, ó. É isso que Paulo quis dizer. Depois procura lá, ó. Romanos 12:2. Aí lê inteiro. Lê o 12 inteiro. Vai gastar 5 minutinhos. Então, eu pego de hoje. Já pego de hoje. Já utiliza aqui, ó, o versículo de hoje, que é o versículo de poder. Romanos 12:2. Transforma pela renovação da mente. Certo, turma? Um de coração? João 14:4. Procura e depois me fala em box. Certo? Ó, você vai procurar esse aqui, ó. Só vou confirmar. Procura esse aqui que é o melhor versículo de toda a Bíblia. Você vai entender a intenção de Deus. João 3:16. João 3:16. Ele sintetiza a Bíblia toda. A Bíblia toda sintetizada nesse capítulo, João 3:16. Certo? Depois me fala em box. Vou te aguardar. Valeu, turma. Boa, Joelma. Ó. Sintetiza a Bíblia toda nesse capítulo.